de Esportes, Continente ESPN está no ar para falar muito de futebol sul-americano, Libertadores, Sul-Americana, final do mês, semifinais você vai acompanhar nos canais ESPN no Star Plus a partir de agora ao vivo aqui no YouTube, a sua participação com as nossas enquetes, tudo isso nós vamos bater papo a partir de agora. Por onde andaria o William Tavares? Neste momento, Cadê? É numa praia dessas aí. Ele tá, ou em algum aeroporto humano para algum lugar. Porque ele disse que ia atrás do sol, né? Então ele Isso é deve perigoso, é complicado. Ele está indo atrás do sol. Então ele deve ter algum país europeu com sol, por exemplo. Na Itália, a temperatura nesse final de semana chegou a 40 graus, né? Então ele deve estar indo. Tem verba para isso. Né? Meu garoto! Mas o pode. Segundo o William Tavares, não pode falar que são férias. Porque 7 dias é descanso programado. Descanso programado. Isso é verdade. Sem contar isso na casa, eu também nem acredito. O William Tavares é gente boa demais, ele merece. E ele falou o seguinte esses dias: como que é? Só pode falar que são férias depois de 15 dias. Mas eu vou tirar 2 semanas, 14 dias. Descanso programado. Ou seja, semana que vem também não está aqui. Muito possivelmente não. Isso aí, rapaz, mas o problema é que depois pega agosto e não quer voltar. Perigo é esse, viu? Escuta, nós vamos falar muito de Libertadores Sul-Americana, lógico que precisamos só no final do mês, a partir do final de setembro, começo de outubro. Mas você esteve na semana passada com a seleção brasileira e o Fernando Diniz, que terá aí ainda nesta terça-feira o jogo contra a seleção peruana e depois foca na decisão entre Fluminense e Inter. Que momento vive o Diniz, né, Pedro? Que bom, né, Alex? Que bom que o Diniz vive esse momento que eu fico pensando. Você imagina se ele não chega nessa semifinal de Libertadores, se ele cai para o Olímpia, o tamanho do estrago que o Flamengo, por exemplo, cai para o Olímpia. Imagina ele não se classifica e aí chega para o seu primeiro desafio lá na seleção brasileira, que a gente acompanhou lá em Belém, tendo que responder sobre fracasso, e não classificou, se tem tamanho, se não tem para a seleção brasileira. Mas que os caras que manjam da bola, né? Aquelas cobras, né, Pascoal? Tal de Neymar, tal de Casemiro, tal de Danilo, Marquinhos, que os caras falaram que o homem é bom, pelo menos de treino. Todo mundo fechou com ele, né? Fechadinho com ele, e acho que é importante. A melhor declaração dessa de estar fechado foi a do Casemiro. E uma que eu achei muito assim, depois do jogo, né? Também eu achei um pouco estranha, mas a do Casemiro, quando o Casemiro, você estava lá na entrevista coletiva dele, que ele disse assim, não, eu acho que vocês não deveriam perguntar a respeito do futuro do treinador, é falta de respeito, porque o treinador é esse aqui e tal. Quer dizer, será que vai ser, fica o Carlo Ancelotti, sabe, eu acho que os jogadores também perceberam, então a gente percebe um pouco mais a distância, mas acho que quem está lá dentro acaba percebendo. Sabe, esse negócio de postergar, depois eu vejo, às vezes os jogadores também não gostam muito disso, né? Gostam da pessoa do lado, chega a semana que vem, ano que vem, daqui a um ano, fala que vai ter que trocar. Então, uma coisa andando bonitinha. A coisa andando, sabe por quê, Pedro? Porque jogador de futebol, ele joga por algo ou por alguém. E se juntar os dois, melhor ainda. O por alguém é para o treinador, para alguém do grupo que esteja precisando de alguma coisa, esse é o por alguém. E por algo é o dinheiro. Então, se vale a classificação, vale dinheiro, vale Copa do Mundo e tal, e vale mais dinheiro, o que os caras falam? Vamos jogar. E para o treinador, poxa, esse cara é legal, olha o treino dele aí, ó. Tal. A preleção dele aqui, que foi colocada agora, foi exposta a preleção. Às vezes eu confesso para vocês que eu acho um pouco estranho isso, né? Exagerado. De botar a preleção do treinador depois do acontecido. Eu acho um pouco estranho. Eu confesso para vocês que eu ainda estranho, né? Porque cobrar do jogador o que ele cobrou naquele dia, naquela palestra, todos os treinadores fazem, né? Porque é o coração do cara que está lá, é a vida do cara que está lá. Então, eu entendo dessa forma. Mas o Diniz é um bom treinador. É um bom treinador. Se ele for escolhido para ser técnico da seleção brasileira, não tem problema nenhum. Eu não gosto de dúvida. Sabe por quê? Com um pé em cada canoa, ou você rasga a calça ou quebra a perna. Se rasgar a calça, é para isso que eu venho aqui. Se rasgar a calça, você não tem jeito, costura a calça e pá. Agora, se quebrar a perna, tá danado, hein? Não, mas aí já partindo pro assunto que obviamente o Alex vai tocar, é muito importante porque o tamanho que o Diniz volta pro Fluminense. O tamanho que a gente vai olhar para o cara que vai estar ali na beira do campo numa semifinal de Libertadores. Eu acho que essa aprovação inicial de seleção brasileira
essa goleada, esse discurso, também trazem um novo Fernando Diniz, uma percepção de um novo Fernando Diniz para a beira de campo da semifinal, Alex. Fica muito grande. Fica ganhando 2 jogos, nos 2 primeiros jogos da seleção brasileira. Festejar. Você acha que vai ser difícil ganhar da seleção do Peru? Não sei. Chato jogar em Lima. Não é chato jogar no estádio nacional, barulho. Eu acho que o chato é a pressão da torcida. O estádio tem que ter. A torcida lá em Lima é muito participativa. É perfeitamente possível. Você voltar com 2 vitórias, uma semana positiva, o técnico da seleção semifinalista, eu acho que ele chama com outro tamanho, Alex. Tá, mas, 2 jogos, seleção brasileira. 2 jogos de Libertadores contra a decisão fora, no Beira-Rio. Depois seleção brasileira de novo. É difícil, hein? É difícil você o que pesa para administrar a cabeça, hein? O que pesa para Libertadores, para mim o Fluminense é favorito a passar pelo Internacional. A gente tem que analisar o contexto, o conjunto das coisas. Se você for analisar o momento, você vai dizer, poxa, mas o Internacional passou bem nessas 2 últimas fases da Libertadores da América. E agora? Agora o Internacional está no nível de competir com o Fluminense, né? O Fluminense já vem demonstrando essa perspectiva desde a estreia contra o River Plate e desde a confirmação da classificação nessa partida no Paraguai. Então eu acho que já deu uma demonstração. Só que o segundo jogo é em Porto Alegre. Então o jogo do Fluminense é o jogo do Maracanã, é o jogo da semana do dia 28, né? A semana 27, 28 e 29, né? Os jogos? 27 e 4. Não, os 3, porque é terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, 26, 27 e 28. 26, 27 e 28. Esses 3 dias, né? Esse meio de semana aí, né? Esse meio de semana aí, destinam uma situação. E eu acho que o Fluminense, agora, olhando pelo viés do Fluminense, o Fluminense perdeu 10 dias sem o seu treinador, sem o preparador físico, sem o auxiliar técnico e os seus 2 auxiliares técnicos. Quem está lá é o Marcão, né, que é o super gente boa, Marcão, como volante, um cara sensacional, um cara maravilhoso, sempre foi um sujeito maravilhoso. Parabéns para ele, que ele trabalha muito bem no Fluminense. Mas não é o Diniz, entendeu? Mas é semana de Brasileirão, né? Também acho, eu acho que se fosse semana que vem, eu acho que se fosse semana que vem, esse mata-mata de Libertadores, era outro. E acho também, Pascoal, que pesa menos para um trabalho um pouco mais longo. O trabalho de Diniz já tem um pouco mais de uma cauda um pouco mais longa, já tem algo. Eu acho que é inevitável, você perde, mas eu acho que pesa menos esse tempo que você. É muito estranho isso aí, Pedro, muito estranho, porque, vamos olhar, o Diniz perdeu um jogador da seleção sub-20, sub-23 e 2 da seleção principal. Um para a seleção do Equador, perfeito? Certo. São os que foram embora do time do Diniz. Dá uma olhada no Internacional. Na Colômbia. O Internacional perdeu para a seleção dos Estados Unidos, um para a seleção brasileira, seleção do Equador, seleção do Uruguai, vai contando aí. Não, seleção do Uruguai, 2, né? Porque aí seleção o Cudê não precisaria de mais tempo hoje por dia. Então, o Cudê precisaria de todos os jogadores juntos para poder dar sentido à coisa. E já tem uma perguntinha aqui no nosso vídeo, né, Alex? Já tem? Diniz ou Cudê, quem é melhor? Eu não acho sobre quem é melhor. Quem é melhor é muito amplo. É o que você pensa de conceito de jogo, que o Cudê já fez, o que o Diniz ainda busca fazer. Só que eu acho que é uma questão de momento. O trabalho do Diniz, ele é melhor hoje, um trabalho mais sólido, um trabalho de mais tempo. Mais consistente. Exatamente, ele tem muito mais consistência, tem mais garrafa vazia para vender. Eu acho que é muito interessante o trabalho do Cudê na Libertadores. O Brasileirão não é bom, mas os 2, principalmente contra o River, nossa. O trabalho do Cudê para cada tipo de jogo, ida contra o River, primeiro jogo, volta contra o River, jogo na altitude contra o Bolívar, volta para confirmar resultado. Ele apresentou coisas interessantíssimas, é bom. O Inter que chega à semifinal, chega com uma casca um pouco maior por causa desses 4 jogos, por causa do Cudê também, além, claro, da grande janela de transferência. Só que o Diniz, o que ele já fez até aqui nesse Fluminense, e não é uma nova etapa para mim o trabalho do Diniz. É um trabalho de recuperação depois de uma queda ali, teve o 5-1 contra o River Plate nessa Libertadores, emblemático, auge, ápice técnico do trabalho do Diniz até aqui. Teve uma queda depois, o Diniz reconhece, o Ganso reconhece. E é um momento de retomada, e uma retomada de confiança. Tem confiança. Retomada pós-convocação do Diniz para a seleção brasileira. Bate, né? As datas batem ainda, pessoal. As datas batem. Mas é interessante, porque muito se ficou aí, agora vai dividir, o time não está bem, daqui a pouco ele larga. Será que vira o ano? Não. Deve virar o ano, deve cumprir contrato com o Fluminense, vai seguir na seleção.
e o trabalho recuperou. O trabalho foi retomado já com ele dividindo suas atenções. Porque ele não pensa em seleção só quando ele vai para lá. Ele está pensando, está monitorando, está assistindo o jogo, está vendo planilha da forma auxiliar. Mas para quem é o cara que se dedica tanto quanto o Diniz, tem uns caras que eu, assim, todo treinador é muito dedicado a esse tipo ao trabalho. Se não for, ele não vai conseguir trabalhar. Mas caras como o Abel Ferreira, como o Diniz, como o Rogério Ceni, entendeu? Esses caras, eles são empenhados nisso aí. Eles são obcecados com isso, né? Eu estou falando dos caras que a gente conhece, que são mais próximos, quer dizer, não posso dedicar mais tempo a outros treinadores. Mas esses caras são malucos por aquilo que fazem. Então, até sacrificam muitas vezes a família em nome desse trabalho que eles têm para executar na seleção brasileira, no Fluminense, no Internacional, seja lá onde for. Então, eu acho que para esses caras eu vejo dificuldade no relacionamento com a família. Mas deles no relacionamento com o esporte, de uma forma geral, não. Porque eles gostam disso. Eles gostam de trabalhar nesse sentido. Agora, Diniz e Koundé, quem é melhor? Eu posso dizer para você, o trabalho do Diniz é mais longevo e a gente consegue enxergar um pouco mais de solidez. Mas o trabalho do Koundé, ele é cirúrgico ali para a Libertadores. Por isso iguala na Libertadores. Mas se você pensar no Koundé, o que ele fez no Atlético, quando ele voltou para o futebol da Espanha, e o que ele fez na chegada dele no Internacional, aí você fica, pera um pouquinho, alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa não funcionou bem, mas vou só ampliar o Koundé. As contratações do Internacional na parada, nossa, só esse rapaz aí, esse Ener Valencia, que a gente falava que não é à toa que ele é o terceiro maior artilheiro da Europa. Ele não é maior terceiro artilheiro da Europa de graça. Marrento mais decisivo. Claro. Poxa. Chega de bom moço que não faz jogo. Você te bota aqui para bater papo, debater, sentar na mesa com a gente. Vem com a gente, né, Pedro? Dentro de um respeito ali, ele tem um tamanho, né? Tem uma envergadura, tem a pose dele, tinha respeito. Agora, decisivo, eu estou com o Pascoal. O trabalho do Koundé passa muito pelo que ele recebeu, pelo que o Inter recebe. E aí, o trabalho do Diniz recebe lá outro bom lateral esquerdo. Eu não sei como é que ele está. Potencializa muita gente. Esse Dalbert é bom lateral esquerdo. Eu não sei como é que ele está fisicamente. Ele vem de uma cirurgia no joelho, longo período de recuperação, mas ele bem preparado, ele é um baita lateral. Mas o trabalho do Diniz oscila muito. Ele tem momentos de uma oscilação muito forte, né? Sim. Aí que vem a crítica. Todo mundo espera tal queda do trabalho dele. E ela chegou esse ano depois da goleada do Rio. Mas eu acho que tem uma questão diferente para esse ano. Teve a retomada. Em outros lugares ele não teve essa retomada. Tem a retomada, tem um time confiante, tem muito mais tempo que os outros trabalhos e tem um peso para mim, Alex, de respeito. De quem olha, de quem encara, de quem está com ele. A torcida de São Paulo ficava com aquela imagem, né, do time. Mas eu concordo sobre a situação. O time de São Paulo estava galopando, né? Disparado, né? De repente deu uma parada e aquele declínio. Acho que ali tem muito componente externo, de troca, no político, tem muito. Tem muito daquela discussão dele com o Tietê, aquilo lá não ficou bom. Aquilo não ficou bom. Agora, né, a gente imagina, tudo é aprendizado. Ele aprendeu com aquilo, ele aprendeu com alguns outros momentos, aprendeu com o Internacional, chegou na seleção brasileira. Gostei muito da postura dele na entrevista pré-jogo e pós-jogo. Você estava lá, né? Acho que a postura dele pré-jogo e pós-jogo, uma postura perfeita, analisando os fatos, não omitindo nada, participando, sendo direto. Não briga com o que o campo fala, né? Não discute com a imagem, né? Do que viu, né? O Brasil ficou obrigado também, né? O Brasil estava bem, mas estava boa. Mas você sabe de uma coisa, Alex? Sabe a história de você falar assim, ganhou. O Tite ganhou de 5 nesse time da Bolívia, tá lembrado disso ou não? Aí os caras jogam, esse time ganhou de 5, o Tite ganhou de 5. Aí o que aconteceu? Fez 1-0 só no primeiro tempo, perde o pênalti, Neymar perdeu o pênalti, os caras já ficam, tá vendo? Precisa ver direito esse segundo tempo. Aí no segundo tempo é arrasador. A entrevista do goleiro da Bolívia, para mim, é sensacional. Sensacional. Não tem como parar o Brasil. Eles atacam de todos os lados, é pela esquerda, pela direita, é por dentro, é pela meia, e vem o lateral, e sobra. É impressionante. A gente não sabe como parar, é verdade. E ele levou esse perfil dele, dessa intensidade, né? De tudo. Da seleção brasileira. É o ponto que joga aberto, é o ponto que inverte, a bola que se agrupa para um lado para inverter para o outro, para pegar contra um. Abre é o o lateral lateral passando por dentro, é o Neymar de frente. Então,
tem coisas, tem signos ali do trabalho do Diniz que você repara nessa seleção. E no Fluminense tem outra coisa, tem esses signos e a engrenagem é muito bem azeitada. Você vai ver a diferença, mano. Sem comparar pessoas, sem comparar jogadores, porque ele está até começando juntos, Neymar e Ganso, né? O Neymar na seleção brasileira faz um trabalho que teoricamente o Ganso deveria fazer no Fluminense, ou o Neymar faria no Fluminense, né? Mas é outra dinâmica, né? É outra situação, porque o Ganso muitas vezes, com essa formação que ele faz, de botar o Ganso de segundo volante, eu acho muito interessante, porque ele dá um reforço ali pelo lado esquerdo, dobra o lateral, dobra lateral com ponta, jogar Marcelo com Keno, entendeu? Aí volta o Ganso para fazer a marcação, aí joga no 4-2-4, só que os dois meias têm a obrigação de voltar, os dois meias do lado. Enfim, são coisas muito interessantes que tem, que a gente pode aproveitar. E eu gostei da impressão dele quando ele diz, né? Vocês vão lá e dão a vida dentro do campo, porque futebol branquinho, é o nosso jeito de jogar. Eu não quero saber como é que joga, eu quero saber o nosso jeito de jogar. Isso é legal, cara. Olhando pelo poder, você imagina o que está passando na cabeça dele agora. De você tentar montar um time e ele tem que desafiar o próprio time, ele tem que desafiar o Inter. Falar, do outro lado tem o técnico da seleção brasileira. Tem que desafiar o tempo todo, não estamos bem no Brasileirão, mas estamos a 3 jogos sendo campeão. 2 jogos para jogar a final da Liga. Acharam que uma vitória nesse meio de semana aí do Internacional, no Campeonato Brasileiro, não deu uma animada também, né? Uma animada, porque só dia 28. É só o Internacional ter 2 vitórias, que tem 2 jogos ou 3, se não me fala. 2 vitórias dão uma animada bem legal no time do Internacional para chegar nisso aí. É uma batalha. É uma batalha. O Internacional tem uma vantagem. Se fizer o resultado, o que é fazer o resultado contra o Fluminense? Empatar o jogo e levar tirar o jogo do Fluminense, deixar jogar e levar. Empatar o jogo. Inter e Atlético Paranaense, 2 jogos. Inter e Atlético Paranaense. Inter, São Paulo, desculpa. São Paulo. Rio e Atlético Paranaense fora. Então, são os 2 jogos. São os jogos que ele tem para alavancar o time. Aí, eu estava falando do Internacional. O segundo jogo em casa. Se conseguir tirar da mão do Fluminense a vantagem do Fluminense é fazer o primeiro jogo em casa. Tirar da mão do Fluminense um resultado, nossa, vai chegar no Beira-Rio gigante. O gigante de Beira-Rio já é um gigante, um estádio gigante. Sai do gigante que é o Maracanã, vai jogar no Beira-Rio, uma pressão tremenda na torcida. Eu acho que aí é taco a taco. A Fluminense está mais arrumado? Tá. O Fluminense está mais preparado? Tá. O Fluminense está num estágio melhor de futebol? Está. Mas é Libertadores da América. Isso não garante só a classificação para o time. O meu favorito é o Fluminense, porque eu acho que sempre tem um favorito. O meu favorito é o Fluminense. Mas eu não descarto o Internacional. O Fluminense tem a vantagem pelo trabalho do Diniz, pelo que esse time voltou a jogar de bola. Mas o Inter ele vem ao Rio, ele vai ao Rio, no caso, para tirar o jogo do Fluminense. E ele tem sido assim na Libertadores. Ele monta uma estratégia para cada jogo, ele negocia. Não necessariamente ele quer impor, que quer esconder, porque o trabalho é recente. Ele vai ao Rio para tirar o jogo do Fluminense. Tirando o jogo do Fluminense, levando um empate que seria pelo Rio, aí é um outro papo, aí é em casa. E eu acho que uma questão de casa, de decidir em casa, iguala um pouco mais a coisa para o Inter. Não tem sido fácil para quem vai ao Beira-Rio nessa Libertadores, especialmente no mata-mata. Mas o Fluminense tem uma questão ali do início, do Maracanã, do seu jogo. É ver o quão capaz de tirar o jogo do Fluminense no Rio o Guri pode ser. Júlio César Batista ligado aqui, Diniz é um baita treinador, Galo Soccer Diniz, excelente treinador, o Wellington, Inter, bola no Valência, seja o que Deus quiser, mas faz gol, viu? Mas faz gol. Ele não precisa de muita gente. Ele se garante. Nós vimos esses 2 mata-mata no Beira-Rio e assim, decisivo. Ele é inteligente, sabe por quê? Ele na Turquia, como é que ele jogava? Ele jogava aberto pelo lado para puxar a diagonal. No Internacional tem o Wanderson que joga aberto. E o que ele faz? Quando a bola vem no Wanderson, ele já corre no segundo pau na grande área. Porque o Wanderson não cruza curto, sempre é um cruzamento longo. Então ele é inteligente, ele já se posiciona. Ou então, quando vem o lance da direita, o Maurício que faz a jogada pela direita, jogador de seleção, vai na direita, repare que ele nunca está dentro da grande área, ele está sempre perto da marca do pênalti, porque o cruzamento vem para cá. Então ele está pegando o jeito dos companheiros
do estilo de jogar dos companheiros, isso tem que ser rápido, o cara tem que ter percepção. E os craques têm percepção mais aguçada, né? Esse cara é muito bom jogador, muito bom, muito bom. Bom, Fluminense e Inter, então, no final do mês, primeiro jogo no Maracanã, decisão no Beira-Rio. Vamos falar um pouco de Palmeiras.